realmente um banco de dados no servidor, né? Aí eu vou pedir para vocês se conectarem na Bioinfo, né? Quem não se conectou ainda, né? E dar um ls lá na entrada, né? Que não sei, deixa eu ver aqui, dá um clear aqui, dá um ls aqui na entrada, tem as pastas de vocês, e quem esteve na aula passada já copiou o material para a aula de hoje. Então, eu tenho que perguntar se alguém não tem esses arquivos. Então, eu vou entrar na minha pasta, que eu sou o Jacu, né? Eu vou dar um ls, né? E eu tenho uma pasta MySQL aula. E eu pergunto se alguém aqui não tem pasta MySQL aula, por acaso? Eu não tenho, professor. Sabe como faz, né? mkdir MySQL _ aula, tá? Lembra como faz pasta? Tá bom, tá bom. Faz uma pasta aí que eu vou te guiar para você copiar o material, tá bom? mkdir MySQL aula. Você vai ser nossa aluna modelo nessa aula, porque todas as tabelas que todo mundo fez na aula passada, a gente vai incorporar hoje aqui. Todo mundo vai incorporar as tabelas, inclusive você. Criou aí, né? Então, se você der um ls, agora você vai ver o seu MySQL aula, né? Tá todo mundo imaginando ela fazendo, né? Aí você vai Eu dar. tô abrindo o computador aqui que tá travando, mas pode ir indo que eu vou seguindo aí. Para um minutinho. Tá, eu preciso que você tenha um. Você conseguiu entrar, pelo menos, na Bioinfo? Eu tô entrando agora. Tá, porque quando as pessoas não conseguem entrar, às vezes por errar a senha, a gente tem um bloqueio do acesso do IP da pessoa. Então hoje eu fiz uma conta BioFMG numa máquina chamada Frevo, viu? Anunciando aí para todo mundo. Se vocês quiserem entrar primeiro na Frevo e de lá entrar na Bioinfo, né? Vocês podem. Pelo menos hoje tem um nome diferente, Frevo, né? Beleza. Professor, e da Fala. Biodados para Bioinfo é como mesmo? Então, você faz SSH quando você está no Mac, quando você está no Linux ou quando você já está numa outra máquina. É o programa SSH. Aí você vai colocar usuário @ máquina, tá? Usuário é biofmg, tá bem? Usuário, o nome completo da máquina, bioinfo.icb.fmg.br, beleza? Aí você vai dar biodados para bioinfo, da bioinfo para Frevo, da Frevo para Sagarana, aonde você quiser, entendeu? O programa se chama SSH. Então, os coleguinhas que têm Mac ou que estão com computador com Linux, eles usam isso aí no terminal deles, tá? Eles não têm esse negócio de put, não, tá? Já vai direto assim. Deu certo aí para você? Ele vai perguntar a senha. De vez em quando ele pergunta Deu assim. certo aqui Deu na hora que certo, né? perguntou sim a senha. Beleza. De vez em quando, quando você nunca tinha conectado na vida por um caminho, ele pergunta: você está certo que você quer conectar assim? Beleza. Então, beleza. Então, quem tem a pasta MySQL vai entrar na pasta MySQL aula, tá? Então, quem não esteve na aula passada, deixa eu dar um clear aqui. Eu estou dentro da MySQL aula. Quem não esteve na aula passada precisa copiar. Só quem não esteja, não fez isso ainda, tá bom? Porque quem fez, ó, dá um ls aí, vocês vão ver esse material aí, tá bom? E aqui vocês têm o dump, tá vendo esse databaseaula.sql? Suponha que é uma base de dados que você fez o download e você quer colocar no seu banco local, tá bom? Então vocês vão aprender isso hoje, como subir uma base de dados num banco local, tá bom? Eu acho que até eu tinha um subir database aqui, não, aqui não tem. Então, vocês, quem não estava na aula passada, tem que dar um copy de /home /tre treinamento /mysql aula asterisco espaço ponto, tá? Presta atenção aí quem não veio na aula passada. Copiar tudo que está na MySQL aula para o presente diretório, espaço ponto, tá? Isso aí você já tem que ter aprendido com nós aqui, tá? Você já tem que estar meio craque
em copiar alguma coisa de algum lugar. Como eu já copiei, não vou copiar, não. Vou dar só um ls. Beleza, beleza. Agora, eu tenho uma instrução que está no README. Se eu levar vocês para ler a instrução no README, pode, pode atrapalhar nós. Então, eu vou ditar. E eu vou copiar aqui de uma coisa que eu escrevi na minha tela para eu não errar, né? Deixa eu pôr aqui assim para dar uma coladinha. Muito bem. Todo mundo sabe qual que é o usuário que vai usar hoje? Chegou alguém aqui que está sem número? Eu sou o número 1. Alguém aí está sem número? Fala já. Não? Todo mundo com número. Até a Paula, né? Muito bem. Então, vocês vão escrever assim, ó. MySQL -u, e agora vocês vão colocar o user de vocês, tá? Eu sou o user 1, mas vocês são outros users. Vocês vão escrever assim, user e o número de vocês, tá bom? MySQL -u, user de vocês. Beleza. -p, para não dar erro, por favor, sem espaço, Perdidos no Meu Brasil, sem espaço, vocês vão escrever a senha já, tá? No tutorial, pede para ele perguntar a senha e você escreve, tá? Mas para não dar erro, eu vou escrever a senha aqui, tá bom? A senha do usuário 20 da Paula, eu acho, é senha 20, tá bom? Por que que tá sem espaço? Porque se eu botar um espaço aqui, ele vai achar que a senha tem um espaço, tá? Então, é isso daí. Beleza. Agora, eu vou escrever assim, database e o próprio número, tá? Porque, desculpa, database e o próprio número. Beleza, eu vou dar um espaço, vai mudar de linha a minha tela, por favor, tá? Então, o que eu estou falando? Que lá no MySQL existe um usuário 20, com a senha 20, com a database 20, né? Existe um user 13 com senha 13, database 13, né? Então, beleza. E agora a gente vai falar que é para ele alimentar com os dados de um outro lugar. Então, é o sentido desse menor aqui, tá? E dá um espaço, tá? Eu mudei de linha lá, mas não sei se vocês também. Menor. Esse menor aí, ele tá com sentido de tipo uma flecha mesmo, né? Da onde que vai vir os trem. Então, a gente vai colocar aquele cara assim, database aula.sql, tá bom? Databaseaula.sql, tá bom? Aí alguém dá enter aí para mim e vê se dá erro ou se faz alguma coisa. Dá um enter aí que eu vou deixar o meu na tela aqui. Não encontrado. MySQL não encontrado? Eu, hein? Tá escrito tá escrito tá escrito MYSQL, você botou um ali. Ou então você grudou MySQL no -u. Ou então você não está na bioinfo. Tenta de novo aí. Agora parece que ele está carregando. Né? Quando tem muito... Fala. Me deu acesso negado. Acesso negado aonde? Do usuário 10, né, que sou eu, localhost. Sei. Ele deve ter alguma coisa na senha, né? Você deveria usar assim, ó, user 10 com senha 10, né? Agora presta atenção aqui nos espaços, tá? Aqui no -p senha não tem espaço antes de senha, tá? E a database tem que ser 10 também, porque senão ele vai dar acesso negado, tá? Se você quiser, eu dou enter aqui, tá? Você fez exatamente assim? Tinha um espaço depois da setinha, eu não vi. Vou tentar de novo. Porque senão ele entendeu database 10 setinha, entendeu? Quando você fala com o computador, quando você quer falar database 10, tem que dar o espaço. Isso aí. Conseguiu? Não vão conseguir. Ele só fala o que aconteceu lá embaixo, né? Mas ele carregou, né? Beleza. Então, isso aqui foi uma aula em si,
vocês carregaram uma base de dados no SQL de vocês. Eu vou usar essa database que você fez na aula aqui, Miguel, algum dia? Não, nunca mais, a não ser para praticar. Mas eu vou usar isso na minha vida se eu tiver que trabalhar com Big Data, para trabalhar com qualquer coisa, base de metagenômica, base de câncer, base de qualquer coisa, vou, entendeu? Você pode pegar uma base de dados que você consulta na web e lá tem o download dela. Aí você pode carregá-la localmente para fazer trabalhos, que é o que o Bioinformata, assim que o Bioinformata trabalha com larga escala. Já ensinamos um monte de coisa aqui. Agora, eu vou para o meu tutorial. Vocês organizam suas janelas lá. Eu vou lá na Pinguim ali para pegar o tutorial. Não vou mostrar para vocês como que eu estou colocando o meu tutorial lá. Eu vou na Biodados e vou na Pinguim e vou na aula 4, tá? E eu vou deixar ele só na parte de cima da minha tela, né? Para eu poder seguir. Se vocês quiserem, eu mostro aqui como é que eu tô, rapidinho. Não tô tão craque assim de compartilhar coisas, mas não. Compartilhar minha área de trabalho, né? Só para mostrar que as minhas janelas vão ficar mais ou menos assim. Eu tenho aqui o meu tutorial da aula 4, né? Já vou até mostrar aqui como é que a gente vai ficar assim, né? A gente vai lá na parte do KEG. Aqui, vamos relacionar aqui. A gente já relacionou. E eu esqueci de treinar essa parte, onde que eu começo com vocês hoje. Tem que ver. Alguém lembra onde a gente parou? Esse aqui a gente fez, ó. A gente criou HSA-KO, né? Carregou o KO-list, fez o update, verificou o número de pares que tem KO. Vamos excluir os KOs. Não sei se a gente fez o 32. A gente vai descobrir isso, né? A qual KO danadinho pertence. Acho que a gente fez isso, sim. Agora cria uma tabela contendo o número de CDS e total hit para cada KO. Eu acho que a gente está no 35. Né? Mas eu vou dar uma verificada aqui com vocês, tá? Então, eu vou pegar meu tutorial, vou deixar aqui na parte do 35, né? E vou mostrar agora só a minha janelinha para vocês, né? Para a gente poder ter uma visão melhor aqui e poder trabalhar com ela. Muito bem, muito bem. Então tá bom, estamos aqui. Então todo mundo tem seu número de usuário, ninguém reclamou, então eu imagino que sim. Então a gente vai entrar numa SQL, tá? Não, peraí, deixa eu dar um ls aqui. Deixa eu ver os arquivos que a gente vai usar hoje aqui. A gente já usou o MegaKeg, que é o BLAST que associa as sequências do KEG com o do transcriptoma. A gente já usou o KODESK, que coloca a descrição. Não usando o KODESK, não. A gente usou a HSA Description, que tinha a descrição de cada HSA. A gente não usou ainda a KODESK, nem a KO2Map, nem a HSA KO-List. Essa acho que a gente já usou, HSA KO-List. Então, vamos entrar no banco de dados, né? Que vai ser assim, MySQL... -u, user, o número de vocês, tá? Perdiz o meu Brasil, o número de vocês aqui. E -p, tá? Eu não vou escrever a senha aqui agora, não. Quando ele me perguntar, eu vou escrever para mim, eu vou escrever senha 1, tá? Vamos tentar assim, porque profissionalmente a gente trabalha assim, a gente só escreve -p e espera ele perguntar, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Ele vai perguntar e eu vou escrever a minha senha, que é senha 1. Vocês vão escrever a senha de vocês, senha 20, senha 13. E aí vocês têm que ter um cursor de MariaDB, que para quem não viu na aula passada, Entrei. Meu entrou, Deus. né? Mesma Deu, coisa né? que o seu,
Então, beleza. Então, beleza, gente. Se alguém não entrou no banco, o cursor não vai mudar para MariaDB, tá? Estava falando que a MariaDB é o novo MySQL, né? Uma companhia muito poderosa chamada Oracle comprou o MySQL e até fez um MySQL Community, mas a gente não usa, não. A gente usa o que a galera do MySQL vendeu e aí fez um outro banco chamado MariaDB. E esse MariaDB é o que vem nos Linux, com as distribuições novas. Então, a gente está usando MariaDB, tá bom? Então, sei lá quem é essa Maria, um dia eu vou descobrir. Vou perguntar para alguém que saiba, porque não sei porque que deram o nome de Maria, mas enfim, é Maria. Então, nós estamos dentro do banco. Agora, todas as vezes que você vai trabalhar num banco, ele é feito de databases. Então, dá um show databases, ponto e vírgula, tá? Show databases. Ele vai te mostrar as databases. Vocês vão ver que vocês têm a database do número de vocês. E eu tenho a database 1 porque eu me conectei com 1. Se alguém se conectou com 1 aí, me copiando, perceba que tu me copiou, né? Você tem que estar com a database do seu número que a gente combinou, tá bom? Então, vocês estão vendo a database, tá? Então, quando a gente entra no banco de dados, a gente tem que dar um usar a database. Tem que escrever use database 1, ponto e vírgula. Eu falei na aula passada, tudo no MySQL termina por ponto e vírgula, tá bom? Então, a gente vai usar o database 1. Deu database changed para vocês aí também, né? Database changed. Use, perdidos no meu Brasil, use database 1 aí, ó, tá? Aí ele vai dar database changed. Isso aqui é muito importante. Porque agora, se eu esqueci de mostrar para vocês que vocês não tinham tabela nenhuma, né? Agora as tabelas estão aqui de novo, tá? Show tables, ponto e vírgula, tá? Show tables, ponto e vírgula. Beleza? Então, a gente tem aqui a HSA count, né? HSA description e a result blast. A result blast foi aonde a gente pegou o resultado do blast e pôs no banco. Foi o seu debut, foi sua primeira ação no banco de dados. Você criou uma tabela result blast com os resultados, né? Aí você criou um HSA count que, para cada identificador HSA, ele contou quantos hits tinha, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela para recordar? Assim que a gente vê tabela em banco. Select asterisco from HSA count limite 5. Vamos usar só 5 para não ficar muito grande na tela. Então, esse comando aqui é um comando que tem que entrar na cabeça de vocês mesmo, para quem usa MySQL mesmo, tá? Select asterisco, que é selecione todas as colunas, tá? Da tabela HSA count limite 10, tá? Então, a tabela HSA count, ela já foi tão trabalhada que agora ela já tem os identificadores dos genes do KEGG, quantos hits deram e a description aqui, tá bom? Então, nós estamos nessa situação. Quem perdeu, por favor, é só seguir a aula passada que vocês vão chegar aqui. E quem não perdeu, eu deletei essas tabelas de vocês. A tabela que vocês têm aqui é o que vocês aprenderam já como uma mini aula, que é como carregar um banco localmente, tá bom? Vocês já aprenderam isso. Eu estou vendo aqui que a gente tem 3 tabelas, né? Show tables, HSA count, HSA description e result blast. Então, significa que a gente não fez nada com KO. Então, não tem a call hits, não tem nada aqui de KO, não tem nada de KO, então. Acho que a gente tá, então, assim, numa parte do tutorial onde ele fala assim, agora vamos relacionar nossos HSA a grupos KO ao qual pertencem. O que é KO mesmo? Eu já falei, o grupo KO é o grupo que reúne os ortólogos e os parálogos, né? Então, acho que a gente está no número 27, de acordo? Está todo mundo no 27 aí, tá? Muito bem. Então, a gente vai criar uma tabela que relaciona esses HSAs aqui, ó,
a um identificador de grupo do KEGG. Para que é isso? Eu vou conseguir descobrir se esses dois carinhas aqui, por exemplo, não é o caso, né? Se esses dois carinhas aqui, por exemplo, estariam no mesmo KO, né? No mesmo grupo, por exemplo, glutationase transferase, glutationase transferase. Como isso vai aparecer na nossa tela, não vou ficar dando exemplo aqui não, tá? Já já vai aparecer, tá bom? Então, vamos um pouquinho de bioinformática, vamos ao 27, né? Quem não estava na aula passada tem que saber o seguinte: em vez da gente digitar tudo que está no 27, eu estou dando 3 cliques, né? Também vamos recordar, porque às vezes alguém não lembra, né? Da aula passada. Eu estou dando 3 cliques aqui no 27, ó, tipo assim, ó, no 27, 1, 2, 3, tá? E eu vou dar um copiar aqui, que você pode dar Ctrl C se você quiser, né? E aqui no Linux, percebe? A minha tela não está selecionada ainda. Eu vou dar um clique aqui para o meu cursor ficar verde, porque eu não estava trabalhando nela. E aqui no meu computador, nesse Linux, do jeito que eu estou usando, e eu estou com mouse, eu vou dar botão da direita, tá? Então, assim, seria o colar, tá bom? Então, esse vai ser o procedimento para nós hoje, dar 3 cliques aqui, né? 1, 2, 3, copiar e colar isso aqui tudo, tá? E vocês vão executar esse comando, vamos ver se ele funciona, ó, query OK, 0 rows affected, normal, e eu vou explicar não por esse texto que está aqui, mas eu vou sempre explicar por esse texto que está aqui, porque o nome das tabelas está em vermelho, né? Então facilita para vocês entenderem o que está acontecendo, beleza? Então deixa eu compartilhar de novo o meu terminalzinho, né? Beleza, eu ainda estou assim bem didático, bem devagarinho, mas a minha intenção é começar a dar uma aceleradinha com vocês, tá? Então, para quem não praticou muito, pratique, pega as aulas anteriores, pratique, porque com certeza tem gente que já acabou esse tutorial todo aqui, já foi fazendo. Então, fiquem sabendo que a turma de vocês vai começar a ter uma heterogeneidade, entendeu? Algumas pessoas vão gostar mais, fazer mais e consumir mais, né? E já vão lá. Então, beleza, vamos voltar ao assunto do dia, que é criar uma tabela. Então, eu ensinei na aula passada que quando você cria uma tabela, você tem que dar o nome dela e falar como vai ser as colunas, né? Então, lá no tutorial, você está vendo lá, Create Table HCA-KO. Vai relacionar os HCAs que vocês viram aqui, né? Aqui, com o identificador KO. A primeira coluna vai chamar CDS, que é do jeito que a gente está chamando essas daqui assim, né? A gente está chamando esses caras de CDS, tá vendo? Aqui. Primeira coluna vai ser CDS. Vamos reservar 15 caracteres variados, tá? Para isso daqui. A segunda vai se chamar KO, vai aparecer aqui KO. Vamos reservar 11 caracteres variados, né? E aqui vai ter uma coluna lá chamada RITs, que ela vai ser preenchida com big inteiros, porque big inteiro é quando você pode ter números inteiros, mas pode ter um número grande. Então, existe essa função aí de você reservar o tipo de registro que vai entrar com big int, tá? E perceba que você pode preencher uma coluna big int tudo de zero, tá? Colocando essa instrução assim, reads big int default 0, tá? Então a gente vai criar uma tabela, uma coluna reads tudo cheio de zero. Vai indexar pelo CDS, tá? De tal maneira que todas as vezes que eu fizer uma consulta nessa coluna, eu não vou varrer ela, eu já vou direto no registro, tá? E eu também vou indexar pela coluna KO, tá? Então, essa sintaxe que foi escrita lá, tá bom? Indexe pela coluna CDS e pela coluna KO. Por que eu indexei? Porque lá na frente eu vou precisar consultar por essas duas colunas, tá? Eu preciso indexar as outras colunas? Não, porque eu não vou usar o índice, então eu economizo memória, tá? Então, mas assim, como que você sabe por qual que você vai indexar? Porque você, na sua cabeça, sabe o que você vai fazer lá na frente.
Então, foi um review de como criar tabela, vocês já sabiam, né? Tal. Ele pediu para a gente dar um desk na HSAKO. Eu copiei 3 vezes aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui. Eu sei que está pequenininho para vocês, mas é só para mostrar que eu criei uma tabela com CDS, KO e RITs, como que eles são feitos, os types e tal, né? Ah, não está mais pequenininho, já estou compartilhando só essa aqui. Tá? Muito bem. 28, né? Perdido, não sabe quantas tabelas já criou? Como a aula foi feita em 2 partes, você sabe que você criou sua 4ª tabela, né? Mas vamos dar o show tables que ele falou, vou escrever, não vou copiar não, porque está muito pequenininho. Show tables, ponto e vírgula. Dá um show tables aí. Vê se vocês têm 4 tabelas aí. Todo mundo tem que ter 4 tabelas. Quem não tiver, me reclama aí, tá? Você acabou de criar uma tabela chamada HSA-KO, que ela relaciona os HSAs com os KOs. Só que ela está vazia. Muito bem. Agora, eu vou no 29. Eu vou copiar o 29. Eu estou copiando aqui, vocês não estão vendo. Eu vou colar o 29 aqui. Vamos explicar o 29? Vocês já fizeram isso na aula passada? Você vai carregar um arquivo dentro do banco. Então, as 4 primeiras palavras, elas querem dizer assim, banco, carrega para mim, por favor, aí, ó, esse arquivo HSAKOList que eu tinha lá na minha pasta, carrega ele into a table HSAKO, tá? Você está pedindo para o banco fazer a coisa em linguagem SQL, mas é compatível com o inglês falado. Load data local in file HSAKO list into table HSAKO. Quer dizer, carrega o dado local do arquivo HSAKO na tabela HSAKO. Beleza? Nós vamos carregar aqui assim, ó, dá um enterzito aqui. Então, ela carregou, diz que tem 9.475 linhas. Então, quer dizer que eu tenho essa informação aí, eu tenho 9.475 genes humanos que tem grupo KO, né? Que estão nas vias, né? Então, beleza. Bacana, galerinha. Então, agora a gente vai fazer o passo de número 30, que eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó, vocês não precisam fazer isso, mas eu vou dar um select asterisco from HSA KO limite 3, né? Limite 5, tá? Beleza? É assim que está a nossa HSAKO no presente momento, tá? Ela tem o CDS, que a gente estava trabalhando na aula passada, tem o KO, que é só da aula de hoje, que é o grupo KO, tá? E os RITs a gente deu default 0, tá? Então, vamos começar a prestar atenção agora na HSAKO. Só que agora a gente vai fazer uma coisa que a gente vai usar informações da HSA Count, tá? Então eu vou falar aqui, ó, select asterisco from HSA Count limite 2, ponto e vírgula, tá? Beleza? A danadinha tem uma coluna CDS que tem o CDS. Ela tem uma coluna RITs que tem os RITs. E, infelizmente, a description é muito comprida, então ela começa aqui e vai terminar só aqui, tá vendo? Então, a linha fica meio tosca. Só para mostrar para vocês de uma maneira bem clara, eu vou repetir esse comando para vocês verem. Nem ficou bom. O primeiro nome é tão grande. Um dia eu tiro esse cara daí para poder dar aula melhor, ó. Então, assim, essa tabela aqui, ela se chama HSA Count, né? Foi feita na aula passada. Ela tem o HSA, tem os RITs e tem a description. Vou fechar ela aqui. Belezinha, né? Então, tá bom. Agora, a gente vai fazer o passo de número 30, né? Pode copiar o passo de número 30, colar aqui. Eu vou explicar antes de fazer. Se alguém deu Enter, não tem problema. Só que Perdidos no Meu Brasil, olha para cá, tá? Eu vou fazer um update
usando HSAKO. Deixa eu mostrar ela para vocês. Usando a tabela HSAKO, tá? Que é essa daqui, tá? E eu vou usar também a tabela HSA Count. É assim que você começa a sua sintaxe, que é HSA Count, que é essa daqui, tá? Beleza? E aí eu vou fazer assim no comando set, quer dizer, faça, banco de dados, faça. O campo RIT da HSAKO, vamos ver? Cadê a HSAKO? O campo RITs, né? Da HSAKO, tá? Faça ser igual ao campo RITs da HSA Count. O campo RITs da HSA Count. Vocês estão entendendo, né? Eu estou levando esses RITs para lá. Aonde? Aonde? Where? Aonde? Todas as vezes em que o CDS da HSAKO, o CDS da HSAKO for igual ao CDS da HSA Count, ao CDS da HSA Count, tá? Beleza? Deu para entender, né, meninos? Eu estou usando a informação dos CDS para comparar as duas tabelas, né? Aqui, e eu estou trazendo esse número RITs para cá, tá bom? Eu recordei toda a aula passada, tudo que eu ensinei para vocês de banco de dados, como que passa números de uma tabela para outra, como que o Bioinformata vai construindo a sua análise, tá? Então, essa função aqui de dar o update é muito interessante, porque a gente vai processando a informação, tá bom? Então, isso aqui foi uma aula de MySQL básica da aula passada. Hoje nós vamos fazer uma avançada aqui já já. Muito bem. Vamos lá na 31, só para ver o que... a gente já fez. Eu dei Enter, eu não dei Enter, né? Vocês deram Enter? Aqui tem que dar Enter, né? Ó, deu Enter. E aí, a gente está fechando a nossa análise para 3.487 genes, porque são os genes que estão relevantes na biologia de sistemas, nas vias, né? Então, assim, vocês viram que a gente não está estudando um monte de genes que não está em via. Então, assim, sempre pense nisso. Quando você vê alguém estudando via, é só aqueles genes onde o conhecimento humano avançou para criar via. A via do Covid não está aqui, porque ela é nova, tá? O meu banco, minha informação dessa aula é antiga. Então, eu vou atualizar isso aqui um dia para a gente ter as informações da via do Covid. Eu não tenho a via do Covid aqui, porque essa aula é antiga. Muito bem. Então, a gente fez aqui, né? E a gente fez a mesma sintaxe aqui, foi do passo número 30, né? No passo número 31, ele vai fazer uma contagem boba. Eu não sei porque que isso aqui está no tutorial, mas ele vai mandar contar, né, tudo que tem na HSAKO, tá? Então, a HSAKO, ela tem 9.475 linhas, sendo que algumas linhas têm como RIT o zero, né? A gente já viu aqui que RIT diferente de zero no expresso no tumor de mama seriam 3.487. É comum, porque na mama vai ter um gene específico de coração, de cérebro, de pé? Não, né? Então, assim, os números que foram adicionados naquela tabela são 3.487, mas a tabela ainda tem 9.475, porque ela ainda está com zeros, tá? Tem uma instrução aqui muito interessante, passo número 32, mas antes dela, eu vou dar aqui um select asterisco from HSAKO limite 5, tá? Eu quero mostrar para vocês. E o que eu fiz, hein? Tabela HSAKO. HSAHO, não, né?
Tabela HSA-KO limite 5. Eu estou mostrando para vocês que alguns genes são expressos no tumor de mama e outros genes não são expressos, tá? Às vezes eu termino a aula deixando zeros, mas esse passo é muito interessante porque ensina para nós, num banco de dados gigantesco, como que a gente joga fora a informação que a gente não se interessa por ela, tá? Então vamos fazer o número 32, tá? Número 32. Por isso que é um SQL mais avançado. Eu estou me preocupando com o tamanho dos meus dados, né? Hoje você não precisa se preocupar com isso, mas no dia que você for trabalhar com Big Data, não fique guardando informação que você não quer. Então, essa instrução é um delete from table. Delete from HSA-KO, aonde os hits forem igual a 0. Tem coisa que a gente não precisa nem explicar, né? Quer dizer, o where, ele localiza, né, aonde hits, né, for igual a 0, ele deleta a linha. Olha que interessante, vai deletar, tá? Ele deletou 5.988 linhas. Isso significa que esses genes vão cair fora da nossa análise porque eles não foram expressos no tumor de mama, né? Então, assim, a gente jogou fora, mas para ensinar para vocês a economia que a gente tem jogando dados fora, né? Nós ficamos com 3.000 e alguma coisa de linhas, né? E jogamos quase 6.000 linhas fora, né? Então, é isso daí. Passo de número 33. É um select count, né? Porque vocês aprendem como que eu conto com quantas linhas ficou. Select count asterisco, né? Que conte tudo que tem lá na tabela, da HSA-KO. E agora ela vai ter 3.487, tá bom? Foi um refinamento da aula que quem criou o tutorial, o Henrique, fez, para mostrar para vocês como que conta, como que deleta o que não está usando e como que vê o que ficou, tá? Beleza. Depois desse refinamento, uma respiraçãozinha, eu até queria um café, mas fica lá na cozinha. Então, vamos então na 34, né? Agora a gente reduziu bastante a informação e vamos ver a qual KO pertence quem deu mais hit. Então, vamos nessa parte de cima aqui que está escrito lá. Vocês não estão vendo a minha tela, mas só a parte de cima do 34, né? Vamos ordenar, selecione todas as colunas dessa tabela que nós estamos trabalhando agora, ordene pela coluna hits, que vocês estão vendo lá, de uma maneira descending, que é decrescente, né? A gente fala de brincadeira descrescente, para lembrar que é desc, né? Descrescente, e mostre os 10 primeiros, tá bom? Então, a gente tem um cara lá com 1.480 transcritos. Pô, esse cara aí deve ser mitocondrial, ou então ribossomal. Então, assim, a gente está assim, ó, essa tabela, ela só tem os CDS que a gente tinha antes, só que a gente tem a cada KO que ele pertence, né? E quantos reads tem, tá bom? A segunda parte da 34 é para mostrar um KO em questão para vocês aqui, ó. Copia e cola a segunda parte da 34, vai lá. Vocês não estão muito perdidos, não, né? Vocês estão conseguindo fazer aí? Me fala aí de vocês aí um feedback. Vocês conseguem dar esse select da segunda parte do 34? Está dando para seguir daí do lado aí de vocês? Vocês conseguem ver isso aí? Consigo sim, professor. Estão conseguindo, né? Beleza. É porque assim é difícil para mim avaliar quão bom vocês estão. Eu imagino que você já deve estar bem bom, né? Mas às vezes é difícil avaliar. Então vocês estão vendo aí agora a qual grupo KO pertence ali. Deixa eu ver se ele vai dar um order by KO, porque assim eu faria isso agora. Não precisa, né? Porque nós estamos mostrando os caras do mesmo KO, tá vendo? É um KO que ele tem vários HSAs. Isso aqui a gente chama de parálogos, né? E aprendi o que é parálogos no curso do Miguel, porque eu não tinha aprendido direito na genética. Tudo bem,
Mas se o professor de genética falou, ele falou que é uma duplicação dentro da linhagem. Aqui vocês estão vendo, cara, vocês não têm direito de não saber o que é parálogo. Gosto de parálogo aqui, ó, tá? Eles estão agrupados por um identificador KO0799, né? Na verdade é K00799. Cadê o nome desse cara? Não tem. Vamos pôr, tá? Então agora nós vamos pôr o nome do KO aqui para saber quem que é esse KO aqui, tá? Na hora que a gente puser, vocês me lembram? Miguel, vamos ver quem que é o 799, tá? E vocês viram que é o mesmo gene, né? Assim, são isoformas, né, tal, parálogos, no caso, que têm hits diferentes. Fala. Desculpa interromper, é porque tipo, fiz alguma coisa aqui que eu abortei do Maria DTBase. Aí eu queria saber como que eu posso voltar. Dá um show databases, ponto e vírgula, para a gente ver. Beleza. Você está dentro do cursor? Você está vendo, Maria Não, eu DB, ainda assim? eu tô no MySQL aula. Ah, entendi. Então você tem que dar aquele comando, né? Use MySQL menos u user x, que é você, né? Menos p senha x, assim, entendeu? Entendi, obrigado. Tá? Aí depois que você fizer isso, você vai ter que dar um show databases, né? Tá? Assim, e você vai ter que dar um use database x, ponto e vírgula, tá? Que é para você Ele depois falou dar que o o show comando text. use. Ele falou que o comando use não foi encontrado. Você já está com o cursor como MariaDB database Não. assim? Não, né? Uh-uh. Você deu MySQL menos U, qual que é o número de usuário que a gente combinou para você? 7. User 7 é assim, tá? Aí menos P, você pode escrever assim, direto colado assim, tá? Uhum. Quando você Tá. fizer isso, tem que aparecer MariaDB. Deu, agora deu. Uhum. Agora você vai dar use database 7 ponto e vírgula. Tá? Beleza? E aí Ok. quando você der agora show tables, quantas tabelas tem aí? Peraí. Porque senão você perdeu. É porque Hã? eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, só tô refazendo aqui. Não, quando ele dá uma seta Deu. assim, ele quer. Tá. Quantas 4. tabelas? 4. Então você está junto com nós, tá bom? Uhum. Beleza. Então, tranquilo. Então a gente está no 35, né, galerão? Deixa eu ver aí. Vamos copiar o 35 e eu explico para vocês, depois que vocês derem enter aí, para se o menino tiver um erro, ele já vai me avisar, tá? Então, assim, o que o 33, o 35 fez? Cria uma tabela chamada KO-HITS, tá? Então a gente está com HSA-KO, agora a gente vai processar os hits para cada KO, né? Eu vou querer saber a soma disso aqui, tá? Eu vou querer somar para cada KO, eu vou querer somar o quantos hits ela tem. Então, olha só que loucura, ó, eu vou explicar pelo tutorial, porque as tabelas estão em vermelho lá. Cria a tabela KO-HITS, cara. A gente criou uma tabela KO-HITS, muito bom. E eu já expliquei para vocês na aula passada que você pode criar uma tabela com um select, tá? Então esquece isso aqui, que é a parte para criar a tabela. Vamos ver o que aconteceu com esse select. Eu vou selecionar o KO, tá? Deixa eu prosseguir aqui, ó, nessa minha instrução para ver de onde é o from. Counts, cadê o from aqui, pô? From HSAKO. Tá? Então, assim, selecione o KO da HSAKO. Eu tenho aqui uma HSAKO, tenho aqui uma HSAKO, né? Então, vai lá, create table, selecione o KO da HSAKO, tá? Selecione esses caras aqui, selecione o HO da HSAKO, conte quantos CDS distintos tem, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Selecione o KO
da HCAKO, tá? Presta atenção, ó. Selecione o KO da HCAKO e faz um favor, conte quantos CDS distintos tem. Olha lá, quer ver? Ó? Count distinct CDS, tá? E renomeie como total CDS. Aqui eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sugerindo um nome qualquer aqui. Por exemplo, soma de CDS, né? Entendeu? Então, conte quantos CDS distintos tem as total CDS, né? Agora sim, por isso que eu chamo isso de MySQL avançado. Some os hits como total hits. Agora aqui eu tenho que falar para o MySQL de qual tabela foi, né? From HSAKO, que é essa daqui, né? Só que eu quero que você, meu caro MySQL, trabalhe dando um group by. Group by. O que é group by? Para cada KO. Para cada KO. Então, olha só o que ele vai fazer. Para cada KO que tem aqui, ó, para cada KO, por isso que está lá no fim, group by KO. Para cada KO, ele vai contar quantos HSA distintos eu tenho. Para o caso desse KO aqui, ele vai contar 14, tá? Para o caso desse KO aqui, ele vai contar 14. Então, assim, para cada KO, quando ele chegar na vez do 799, conte quantos HSA distintos tem, tá? E ele vai salvar o número 14 como que eu mandei ele salvar o número 14? Como total CDS. Ele vai somar 14. E some os hits, né? Cara, ele para cada KO, tá? Para cada KO, ele vai somar os hits e vai chamar de total hits. Sacou? De qual tabela? HSO e Group By. O Group By vai no fim, quer dizer, você fala assim, agrupando por KO. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Por que o Bioinformata consegue processar dados assim? Vocês viram? Ele deu um Group By KO e ele contou quantos CDS distintos tinha e somou hits, entendeu? Ele fez duas operações que se você fosse fazer na mão, para cada KO você ia ter que fazer isso, cara. Tu ia morrer louco, entendeu? Por isso que você precisa de um pouquinho de computação para poder entender a informação biológica. Isso se chama bioinformática, né? A informação que existe na biologia e como que eu processo ela. Cara, se eu convidei vocês a fazer um blast gigantesco, assim, hoje eu estou convidando vocês a fazer uma análise de verdade de bioinformata, tá? Pode se sentir bioinformata, porque você, para cada KO, você vai contar quantos CDS distintos tem e quantos hits somados tem, entendeu? Você vai relatar para esse KO 799 quantos CDS tem, 14, e quanto que é a soma aqui, dá uns 1000 e alguma coisa, sei lá, não vou somar aqui na coisa, entendeu? Então foi isso que você fez, né? Então, eu vou me permitir procurar esse com o where, eu vou me permitir procurar nessa tabela o where KO igual 0K00799, tá? Me acompanhe, não está no tutorial. Select asterisco, que eu quero todas as colunas, from. Se eu estou perdido, eu vou olhar aqui, ó, acabei de criar essa tabela KO hits, tá? From KO hits, essa tabela onde eu fiz essas contagens, tá? Aonde, tá? Deixa eu ver o nome da tabela, onde KO igual. Eu vou usar uma aspa simples, porque eu vou botar até dupla aqui, para. Às vezes a gente usa aspas dupla para ele não se enganar, tá? E não sei se eu vou arriscar escrever ou se eu vou copiar. Acho que eu vou copiar. Ó. Eu vou dar 2 cliques nesse cara aqui para. Por exemplo, se eu não estou com certeza se aquilo é um 0 ou é um O, entendeu? Aí eu simplesmente seleciono. Tudo que eu seleciono num terminal, se eu apertar o botão da direita com o mouse, é aqui mesmo, ó. Presta atenção lá embaixo na minha aspas. Ó, o cara apareceu, tá bom? Eu vou fechar as minhas aspas,
tá? E eu vou botar um ponto e vírgula e vou inspecionar. Selecione todas as colunas dessa KO-RITES, aonde o KO for esse cara aqui, tá? Eu vou dar um Enter aqui, tá bom? Então, bem-vindos à bioinformática, né? Se vocês não perceberam, dá um zoom out aqui assim, ó, no que vocês estão fazendo hoje, tá? Vocês botaram todo o transcriptoma analisado num banco de dados na aula passada, beleza? Associaram a cada HSA, beleza? Mas agora vocês fizeram uma coisa que fazer no lápis não ia dar, entendeu? Você ia terminar o seu curso de biologia, não ia ter terminado de contar quantos CDS diferentes e qual a soma de RITs que você tem para cada KO, tá bom? Agora a gente só precisa saber quem que é o 799, tá bom? Vamos tentar fazer isso para saber quem que é esse carinha. Mas vocês já fizeram uma coisa que é como o bioinformático trabalha. Assim, se eu não faço essa coisa, parece uma aula trote demais que é com vocês, como que eu vou mostrar para vocês como que o cara consegue saber as coisas, entendeu? Então, se vocês quiserem ser o cara que sabe as coisas, é só vocês estudarem mais que ele, que vocês vão ser o cara que sabe as coisas todas, né? Beleza. Então, eu me perdi. Eu estou no passo número... Eu fiz o 35, né? Eu já fiz alguma coisa parecida com o 36, né? Eu vou para o 37 aqui, tá? Vamos no 37. Perdidos, meu Brasil! Vamos no 37, tá? Vamos no 37. O 37 é burocrático. Create table call description, só porque eu estou querendo muito saber quem que é o 799, né? Create table call description, eu vou ter, a primeira coluna vai se chamar KO, vou reservar 11 caracteres, tá? E vai ser chave primária, não vou explicar, mas beleza, ele vai ser citado uma única vez. E a segunda coluna vai se chamar description, e é um texto longo, então vou guardar 150 caracteres para essa tabela, vou criar uma tabela. Essa tabela é tosca, é burocrática, ela só tem as descrições dos KOs, tá? Vamos carregar ela, né? Então, número 38, eu faço questão de dar uma paradinha para explicar o verbo popular, tá? Popular, não é que é um carro popular. Popular é um verbo, você popula uma tabela. Você dá um create table e você popula um banco de dados, entendeu? Logo no começo da aula, a gente populou a nossa database com dados, entendeu? Esse é o verbo usado, a gente popula o banco de dados, tá bom? Então, nós vamos popular, que é assim que se fala em MySQL, né? Essa tabela com o passo número 38. Por favor, passo número 38. Espero que esteja dando para vocês me acompanharem. Vou carregar, demora um pouquinho. É uma tabela de 11.770 linhas, né? Onde ela tem as descrições de todos os KOs que tinha naquele momento. Me perdoem por não ter Covid, porque esses dados viraram pagos e eu tenho que achar um amigo meu que tenha comprado, uma amiga minha, e falar assim, Ana Tereza, deixa eu copiar o KO novo aí, porque você assina todo ano, é $2.000 por ano, eu tentei arrumar $2.000 por ano, não consegui, mas então vou ter que pedir para algum amigo. Então vocês vão ter que fazer sem o coronavírus hoje. Então, a load data local in file KODesk, né? Existe um arquivo KODesk que está lá no passo de vocês, into table KO description, beleza. Vamos fazer o 39, vou até copiar o 39 para ir mais rápido, copiar desse nosso jeitinho. Select asterisco from KO description limit 10, tá? Então tá aqui, deixa eu esticar minha janela para caber, talvez vai caber, beleza, né? Então essa tabela é burocrática, tá? Mas se eu quisesse dar uma paradinha na aula, eu podia dar um select asterisco from a KO description where KO igual K00799, né? Aí ia mostrar quem que é aquele KO lá, tá bom? Alguém esqueceu de botar a letra K aqui na piruvato desidrogenase. Eu sempre vejo isso, esqueço de consertar o arquivo, tá faltando o K aqui, perdeu. Mas, assim, é por isso que ela está aqui sem a letra K.
Então, nós criamos uma tabela que tem a descrição dos KOs, vamos seguir. Agora a gente vai fazer o 40, tá? Eu fiz isso acho que 2 vezes já na aula, mas minto, eu fiz mais na aula passada. Vamos fazer esse passo número 40 aqui, que é um alter table, add column, né? Alter table, add column. Eu vou dar um alter table naquela call-hits. Deixa eu ver se eu tenho uma call-hits aqui. Nessa call-hits aqui, né? Call-hits aqui. Alter table call-hits para adicionar uma coluna description aqui, tá? Assim, tá? Alter table call-hits, add description column, tá vendo? Alter table call-hits, add column call-desk. Eu falei description. Aqui está escrito call-desk, né? E guardando 150 caracteres variáveis, que é para poder caber essa description da call-description aqui, tá? Vocês já estão mais treinadinhos, aí vocês já estão entendendo, né? Eu adicionei a description lá. 41 vai ser o update, tá? Vamos fazer o 41. Já está acabando a aula aqui, né? Como eu falei para vocês, quando você dá um update, você tem que mencionar as 2 tabelas que estão em jogo, né? A call-hits, que é uma tabela tipo assim, né? A call-hits, e usar a tabela call-description, que é das descrições, tá bom? Aí, set significa faça, né? O que eu vou pedir para ele fazer. Aqui, como eu falei, é o campo tabela, né? Assim, o campo call-desk, faça o campo call-desk da call-hits, vamos ver? Né? Desculpa, o call-desk não está visível aqui, né? Estaria aqui, ele está... Deixa eu fazer não vou fazer, não. A gente adicionou a coluna call-desk aqui, ela vai estar vazia, então faça o campo call-desk da call-hits, não é isso não, né? Faça o campo call-desk da call-hits. Onde tem uma call-hits aqui? Call description from call. Aqui eu botei um call-desk. Faça o campo call-desk da call-hits, né? Ser igual, vocês já pegaram, né? Ao description da call-description, ao description da call-description. Todas as vezes que o KO da call-hits, né? Todas as vezes que o KO da call-hits for igual ao KO da call description, tá? Então, é o segundo update que eu faço, vamos fazer, né? Beleza. Vamos procurar aquele cara lá? Select asterisco from call-hits, né? Select asterisco from call-hits, where KO igual, abriu aspas, e eu vou copiar o carinha lá de cima. Copiei, e eu vou dar o botão da direita do meu mouse aqui, ó, ele escreveu, tá vendo? Tá? E aí eu ponho ponto e vírgula, tá? Isso não está no tutorial. Eu estou selecionando todas as colunas da call-hits, aonde o KO for igual àquele KO que a gente já estava estudando, tá? Eu vou esticar aqui a minha tela só para vocês verem. Então, agora vocês já estão quase que no final da aula, onde vocês já estão sabendo para cada KO, né, quantos parálogos tem, quantos hits somados tem para aquela atividade enzimática e qual que é o nome da atividade enzimática. Então, a glutationa S-transferase, ela tem 14 parálogos com expressão, tá? Porque, na verdade, ela tem 15. A gente tem, assim, os hits somados nessa atividade de glutationa S-transferase, 1.837 transcritos, tá? Então, é uma expressão alta, né?
E você já pode informar o seu cliente, o seu orientador, a sua orientadora, de qual é a expressão da glutationa S-transferase somada, né? Coisa que se você fosse fazer na unha, ia ser meio tenso, né? Então, por isso que você está se transformando agora num mini bioinformata, tá? Com bastante prática, você pode falar que você é um bioinformata, tá? Mas você já é um mini bioinformata hoje aqui, né? Mesmo antes da disciplina acabar, porque você já fez uma análise muito louca, né? 41, 42, 42 é uma coisa muito simplória, né? Vamos fazer o 42. Selecione asterisco from a Calrites limite 10, né? Vamos colocar aqui limite 10. Você precisa largar a tela para poder ver a tabela bem, né? Então, a gente tem agora um produto que é quase o produto final da aula. A gente tem os KOs, quantos CDS cada um desses tem, quantos hits tem e qual é o nome, né? Então, essa álcool desidrogenase, ela usa NADH, é um IC number diferente, tá? A gente tem 324. A outra álcool desidrogenase, que usa NADP, ela tem 18 hits. Todo mundo aqui tem um gene só no genoma, né? A lactato desidrogenase, ela tem 2 genes no genoma, ela tem um parálogo, né? É um gene duplicado. No grupo todo de expressão, ela tem 154 hits, e assim vai. Acho que agora o nosso tutorial vai ordenar por hits e ordenar por CDS, dando order by, tá? Vamos ver como é que é? Vamos seguir o tutorial aqui. Eu vou deixar minha tela um pouquinho assim, porque a de vocês vai estar aumentada, né? Então, 43, né? Vamos lá? Eu aposto que 43 é esse KO que a gente está estudando, hein? Não sei não. Selecione tudo da Calrites, que é a tabela que nós estamos trabalhando agora. Memoriza aí Calrites, Calrites, Calrites. Ordene por total hits. Você está dando um order by por essa coluna aqui, tá bom? E eu vou mostrar só os 10 primeiros. Posso trocar para 15? Vou trocar para 15 só para ficar um pouco mais bonitinho. 15. Beleza? Ó, select todos da Calrites, order by total hits, limite 15. Tá bom? Eu vou ter que abrir bem a minha tela para aparecer os nomes inteiros das descrições, tá bom? Vou cortar um pouquinho esse aqui. Muito bem. Dá uma olhada nessa linha aqui, porque nem precisava 15. Olha só que legal. Na hora que eu junto a expressão de 2 pituitary tumor transforming, a célula tem um parálogo pituitary transforming 1 e pituitary transforming 2. Na hora que eu junto os dois, eu sumarizo 2 CDS, né? Claro, e eu sumarizo 1.218 hits. Eu nunca estudei isso aqui, porque que o pituitary tumor transforming está muito expresso na célula de tumor de mama, mas provavelmente é uma coisa interessante, né? Porque já é uma coisa que a gente pode tirar como produto dessa nossa análise, né? Tem um cara expresso para dedéu aqui, né? Então, é um cara que está muito expresso. Então, isso aqui foi ordenando pelo número de hits, né? Claro que lá para baixo tem os caras pouco expressos, né? Nós pegamos os principais, já pode falar para a sua orientadora, que o seu orientador, que você detectou o pituitary tumor transforming muito expresso nesse tumor, tá? Então, vale a pena pegar um aluno de mestrado e tal, para você fazer um mestrado com isso, enfim, né? Beleza. Agora eu acho que ele vai ordenar pelo total CDS, não é não? 44? Não, 44 tem que pergunte ao Miguelito um KO legal. Eu vou fazer o 44 com tumor mesmo, né? Tá? Então eu vou fazer o 44 com tumor, eu vou abrir minha tela já, assim. O 44 com tumor é assim, selecione todas as colunas dessa Calrites, onde no Caldesk tem uma coisa que contém a palavra tumor.
você coloca aspas, né? Aqui está simples, mas é uma aspas, mas veja que o tumor ele está precedido de porcentagem e depois tem porcentagem depois. Porque se eu quiser procurar, por exemplo, pituitary tumor aqui, só se eu souber exatamente essa string é que eu posso usar sem as porcentagens. Se eu quero uma palavra que contenha tumor, o coringa em MySQL é porcentagem, tá? Então, é porcentagem antes, né? Isso aqui, porcentagem depois, entenderam? Tá? Então, assim, vamos ver tudo que tem tumor? Olha só, eu tô com limite lá? Não, não tô. Então, eu tenho esses caras aqui com tumor. Eu tenho bem forte aqui o pituitary tumor transforming, eu tenho aquela tumor associated calcium signal transducer, razoavelmente renal tumor antigen, né? Que o tumor, o antígeno de tumor renal está fazendo na mama? Eu não sei, tu que investigue, mas você já sacou um segundo projeto lá, né? Enfim, é uma maneira de você procurar no banco, tá? A segunda parte do 44 é para saber se tem catalase. Sei lá se tem catalase expressa no tumor. Vamos ver. É com like, né? Aqui eu não precisaria das porcentagens, porque chama catalase mesmo, né? Então poderia ser um select asterisco from where KO igual catalase, também daria, entendeu? Porque, aliás, minto, não daria não, porque tem o IC number dela, né? Então tem que usar o porcentagem também. Então tem 32 hits para catalase, beleza. Agora eu vou parar por aqui, né? Porque senão eu vou começar a dar aula de biologia de tumor. Eu estou dando aula só de bioinformática. Como que minha orientadora fala, esse gene está expresso aí? Você fala, pá. E esse aqui está, pá, né? Era onde eu queria trazer vocês. Vamos ver o que mais falta aqui para terminar nossa aula hoje aqui. 45. Associar com vias, né? 10 minutinhos a gente termina. 45, por favor, todo mundo. Perdidos, meu Brasil! Passo do número 45. Cria uma tabela chamada KO-MAP, tá? E aonde a primeira coluna vai ser o PEF, vai ser a via, tá? A segunda vai ser o KO, né? E a terceira vai ser a descrição da via, tá? Eu não sei por que a gente tem aqui o número da via, porque eu mostrei lá no Covid, né? Tinha um número, né? MAP 7500 e tal. Então, assim, tem o número da via, o KO e a qual via que ele pertence mesmo, tá? Nós estamos criando a tabela. Então, criou a tabela no número 45. No 46 ele já fala, popule a tabela, porque vocês já são chiques, vocês já sabem o que é popular uma tabela. Então vamos fazer o 46. 46. 45 e 46. O 46 é a velha load data local do arquivo KO2Map into table KO-Map, tá? Beleza? Ele colocou lá. Eu tenho 12.163 linhas, né? Beleza. 47, que é a quebradeira. Antes da 47, vamos dar uma olhada nessa KO-Map aqui, tá? Vamos lá, assim, ó. Select, asterisco, from. Olha, para não errar em KO-Map, aqui, ó. Aqui é o arquivo, cadê a tabela? Essa tabela aqui, eu vou copiar e colar assim, tá bom? Vocês viram como eu fiz, ó? 1, 2, e cliquei o botão da direita, né? E aqui você tem que dar um limite, né? Limite, vamos botar 10, né? Ponto e vírgula, tá? Vocês já aprenderam bastante de MySQL, né? Ponto e vírgula no final, qual é o nome da tabela com from, né? Selecione todos os campos dessa tabela KO-Map que a gente acabou de criar, com limite 10, tá? Vamos ver aqui. Então, os 10 primeiros, eles são de glicólise, né? Então, assim, o KO001 é da glicólise, o 002 é da glicólise. Tá sem o nome dele aqui nessa tabela nesse momento, né? Mas a gente tem ali quem que é de glicólise. Eu podia estar matando, podia estar roubando, eu podia usar o where para poder achar alguma via que tenha tumor no nome, né?
entendeu? Eu podia dar where tumor like, né? Beleza? Eu só vou seguir aqui para terminar, porque agora vem uma coisa mais quebradeira, tá bom? Então, assim, eu trouxe vocês para uma aula de MySQL básico, trouxe para uma MySQL avançado, onde a gente deu um group by e contou o número de CDS e somou os hits, cara. Isso foi louco, né? Tá? E agora eu vou passar para uma terceira aula, né? Aonde eu não vou concluir, eu vou deixar para vocês seguirem na vida de vocês, que são os join que eu posso dar. Eu posso pegar uma tabela, outra tabela e fazer uma interseção, tá? Ou então eu posso fazer um left join. Eu pego uma tabela, outra tabela e pego o que essa tabela tem da tabela que está à esquerda ou da tabela que está à direita. Essas teorias dos conjuntos aplicadas a SQL eu não tenho tempo de fazer. Então, seria a parte que vai faltar para vocês dominarem bancos de dados, que são os join. Mas pelo menos eu vou terminar fazendo um inner join, tá? É o meu comando mais complicado do dia, mas ele vai fazer um inner join, a interseção de duas tabelas. Eu vou tentar explicar a sintaxe, mas é claro, quando você estiver trabalhando com isso, vai ficar mais familiarizado, tá bom? Mas assim, é mais para vocês verem o poder do Bioinformata mesmo, porque agora eu vou fazer o inner join de uma tabela que tem as vias. Olha aqui as vias aqui, ó. Vou fazer um inner join de uma tabela que tem as vias com a minha tabela de transcrições. Então eu vou saber quanto que uma via está mais expressa que a outra ou não, entendeu? Agora eu vou ter as análises quantitativas das vias do KEGG no tumor e vai ser só da glicólise? Não, vai ser de todas as vias. Como assim? Eu vou analisar a expressão gênica de todas as vias? Vai, entendeu? A gente faz isso, assim, para mostrar para vocês como é que é a bioinformática mesmo, né? Para mostrar o poder. Como que a bioinformática sabe a expressão gênica de todas as vias? Eu preciso estudar anos para fazer isso? Não, você precisa dar 2 cliques aqui que você vai saber isso. Vamos lá, senhoras e senhores. Motivação do passo de número 47, meu mouse sumiu. Passo de número 47 aqui, eu vou copiar, vou rodar, tá? Isso aqui é um select, eu não estou dando um create table aqui, eu só vou dar um select, lá no final está um limite 10, tá bom? Pode dar, eu vou abrir minha tela, vocês têm a tela de vocês aí, né? Eu vou abrir a minha tela aqui, vou dar um comando, vocês estão vendo que está demorando pra cacete, porque essa análise aqui, ele está derretendo os computadores para todos nós aqui, a minha tela não ficou legal, ela não está cabendo nem na minha tela aqui, mas ele está falando assim para mim, assim, ó, vamos ler ali no tutorial o comando. Esse é o mais complicado de hoje, mas também acabou a aula. Selecione todos os campos da Cal-Rites. Ele está falando assim, selecione o asterisco da Cal-Rites. Nesse inner join, ele vai ter que falar o campo tabela, entenderam? Porque eu vou trabalhar com 2 tabelas, né? Eu vou fazer interseção, tá? Então, eu vou ter que falar, na hora que eu falar qualquer coisa, eu vou ter que falar campo tabela, entendeu? O campo é o segundo cara depois do pontinho. Então, quando ele está falando assim, selecione asterisco da tabela Cal-Rites, tá? É a tabela Cal-Rites, essa aqui é a Cal-Automap, essa aqui é a Cal-Rites, né? Deixa eu fechar aqui assim, né? Ele está falando assim, selecione todos os campos da Cal-Rites, né? Todos esses campos aqui. Eu vou querer que esses campos todos estejam na minha brincadeira, tá? E o campo PEF da CalMap, tá? A CalMap, eu quero o campo PEF, tá? E o campo PEFDESK, tá? E o campo PEFDESK. Em outras palavras, ele jogou fora o KO aqui nessa consulta, porque ele já tem o KO na outra. Beleza. De quais tabelas? Ó, de quais tabelas? Ele tem que falar da Cal-Rites, interseção com a CalMap,
tá? Então ele está falando de duas tabelas, da from Calrites inner join CalMap. Isso aqui é sintaxe de inner join, tá? E não é que ele colocou uma tabela, vírgula, outra. Ele falou assim, Calrites inner join com a CalMap. Então, assim, foca na interseção das duas, né? Aonde o Calrites o KO da Calrites, né? O KO da Calrites, como é que eu vou fazer essa interseção? Aonde o KO da Calrites for igual ao... eu tenho que ver o comando inteiro, né? No tutorial tem. From Calrites inner join KO map, aonde o KO da Calrites for igual ao KO da CalMap, né? Vocês já aprenderam isso, né? A gente faz uma operação onde os dois registros são iguais, né? Então, eu vou fazer uma interseção aonde os KOs forem iguais. E aí, eu já vou dar um order by total hits, que é um dos campos lá, para poder ordenar para o cara mais expresso, e de uma maneira descrescente, e mostrar os 10 primeiros. Tá? Então, foi isso que aconteceu aqui. Vocês tiveram a glutationa S-transferase associada ao metabolismo de citocromo P450. Ela também está associada à via cadê? Cadê ela aqui? Eu estou perdido, porque a tela tem que estar grande para a gente ver assim, né? Então, assim, ela está associada com essa via de glutationa S-transferase. Depois, ela está presente também numa via que eu não estou vendo o nome, mas ela está presente também na... Caramba! Eu vou ter que dar um select de novo aqui para poder melhorar. Vocês estão vendo aí, né? Eu que não estou, né? É metabolismo de xenobióticos. Isso, beleza. No meu negócio de aumentar a tela e preencher tela, metabolismo de xenobióticos, ela também está na glutationa metabolismo e também está na metabolismo de drogas, tá? Então, assim, o gene mais expresso está em 3 vias, e aí o outro também está em 3 vias. A tumor transforming, pituitary tumor transforming, ela está na via de meiose do ócito e também está na via de ciclo celular. Então, se a gente quiser saber onde esses caras atuam, ele atua nessas 2 vias, tá? Então, basicamente é isso. Então, agora a gente vai fazer o último passo, que é com esse select criar uma tabela, tá? Pessoal, Então, vamos ver... Oi? Eu tô curioso com esse cara aí que tem descrição nula, o K12576. Ele estava faltando na tabela de description. A gente precisa olhar ele lá no KEGG. Deixa eu só terminar aqui a parte do SQL e a gente vai lá, tá bom? No KEGG para ver. Guarda o nome do KO aqui, K12586, tá bom? Claro que a gente colocar no KEGG de hoje, ele vai falar para nós quem é, entendeu? Por que ele tá nulo ali? Eu não sei, porque o KEGG que eu tenho é velho, né? É um exomo complexo componente RRP43, tá? No meu arquivo não estava com a descrição, por alguma razão. Está faltando a descrição dele, né? Eu não sei por quê. É porque provavelmente eu peguei um arquivo de um dia e outro arquivo do outro mês, então... então ele veio com a descrição nula, mas ele é o Exo SC8, que eu pus no KEGG aqui, tá? Beleza. Então vamos lá no nosso tutorial. A gente tem aqui um tutorial, no tutorial é um inner join, né? É um inner join, aonde a gente vai ordenar por total hits, mas a description tem que conter a palavra tumor, tá? Então, vamos lá. Selecione KO hits, selecione todos os campos da KO hits, o path da CalMap, o path desk da CalMap,
né? E inner join com a outra, tá? Aonde o CalDesk tiver a palavra tumor, tá? Então vamos lá. Olha lá, tá em caixa a consulta, então assim foi mais rápida, vocês perceberam, do que a primeira vez, né? Então, esses são os 10 caras que a gente viu aí, que são os caras mais expressos com a palavra tumor. Vocês estão vendo aí, então, que a gente tem aquele cara extremamente muito expresso, ele tem 2 transcritos, e ele está na via de oocyte e de cell cycle. Se você for ver aonde o pituitary tumor transforming está lá no KEGG, ele vai apresentar para você 2 vias. Aí você vai ver exatamente o que ele está fazendo nessas 2 vias e tal. Então, com a palavra tumor, você só tem esses caras aí. Então, agora, vou fazer com vocês um comando de cima, para terminar mesmo, para vocês terem essa tabela no final aqui, que é assim, quando você entra no 47, copia o select de cima, tá? E aí escreve assim, ó, create table final, tá? E aí você cola aquele select, tá bom? E lembra de tirar o limite, ó. Tira o limite 10. Eu vou deixar o vírgula e tirar o limite 10, tá bom? Vou deixar descend mesmo, tá? Não tem problema. Então, ordenando pelo total hits, descending, né? E beleza. Então, para terminar, né, o nosso curso de MySQL, eu vou criar uma tabela com o inner join das tabelas de KO com os KO maps, tá bom? Então, vamos criar uma tabela com esse select. Cuidado que eu tirei o limite 10, porque senão eu vou fazer uma tabela de 10 linhas, viu? Tá? Perdidos no meu Brasil. Eu tirei o limite 10 do final desse select, tá? Então, create table com select, ela vai lá e cria uma tabela, tá? Então, agora você tem a aula de hoje consolidada totalmente numa tabela. Se você der um show tables, né? Você tem uma tabela chamada final. E agora você pode colocar assim, ó, select asterisco from final limite 3, né? Ponto e vírgula, tá? Você vai ver aí a tabela final da aula de hoje, né? E se você quiser dar um where no PFDesk, você volta para cima o comandinho, né? Tira o limite 3 aqui, por exemplo, né? Você fica assim, só com select asterisco from final, e você pode colocar assim, where pfdesk like, entre aspas, porcentagem antes, repair, porcentagem final, aspas, tá? Então, olha lá, ó. Selecione asterisco from final, aonde o PFDesk contém a repair, tá? Então, aqui está toda a expressão relacionada às vias de reparo, tá? De mismatch repair e tudo mais. Diga lá. Tem como excluir tabela? Por causa que na hora que eu cliquei para criar, eu fui com o botão direito, né? Aí foi de uma vez. Tá. Ou então... Drop. Não. Quando você faz isso que vai de uma vez, é porque você, em vez de copiar com os meus cliques, você copiou pintando a linha. Você copiou o final de coisa. Eu acho que ela está certinha. Dá um select asterisco from final, limite 20. Não, então, tipo assim, a tabela teoricamente foi criada certa, mas como foi de uma vez, aí foi antes de eu excluir o limite 10, entendeu? Ah, entendi. Vale Então, muito, assim, né? drop. Ou então eu posso só... Drop table final, tá? Ponto e vírgula. Tá bom? Aí só... É drop, né? É só dar um drop e dar enter, né? Eu não vou dar enter aqui, senão eu vou dropar a minha, tá? Drop perdidos no meu Brasil. Ele quer dropar dele. Drop table, tá? Deu certo? Aham, deu. Falou, né? Então é drop table, tá bom? Aí agora eu criei a certa de novo. Criou a certa de novo. Então é isso daí. Eu estou mostrando para vocês que vocês podem criar qualquer via e tal, mas eu não vou me alongar muito aqui não, porque senão eu vou começar
a dar experiência para vocês em MySQL, né? E que assim não permite. Eu já tenho que na próxima aula montar genoma, depois anotar genoma, analisar transcriptoma. Nós vamos ter aulas com uma especialista em estrutural, onde a gente vai ter dinâmica molecular, a gente vai ter modelagem molecular, docking de uma substância numa proteína, né? E se eu tiver a felicidade de chamar o Gabriel de novo, o Gabriel fez essa disciplina igual vocês, tá? Há muitos anos atrás. Aí ele entrou no mestrado, no doutorado, não tinha mestrado na bioinformática, ele fez doutorado direto, e hoje ele é o líder da bioinformática da Fiocruz, aqui de Minas, do Instituto René Rachou. E para a turma do semestre passado, ele montou uma aula de fazer análises de variantes de corona. Então, a gente pega dados de sequenciamento de corona, monta os corona, analisa as variantes, entendeu? Eu vou ver se a gente consegue fazer isso. Então, a gente chegou basicamente na metade e agora a gente vai começar a falar de montagem de genoma, transcriptoma, proteoma, e talvez no final a gente faça uma aula de coronavírus, assim, e tal. Vou varrer toda a bioinformática? Não, tá? Tem muito professor aí que podia estar dando aula no meu lugar aqui agora e dar uma aula de mapeamento de variantes no genoma. Vocês vão ter essas aulas provavelmente em alguma disciplina, porque vocês vão ter aula com professores que fazem isso, eles vão levar vocês para esse tipo de aula, assim, e tal. Mas a minha função é preparar vocês, né? Porque agora, a partir desse momento, você já consegue seguir um tutorial mais rapidinho e pode se meter a fazer tutorial onde vocês quiserem, que, assim, já garanto que vocês já estão chegando num nível bom. Nós só vamos gabaritar vocês um pouco mais até o final da disciplina, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado de entender como que o bioinformata sabe tudo a respeito dos dados, tá? Não tinha outro jeito de explicar para vocês, senão mostrando como é que faz, entendeu? Dando uma aula prática mesmo, tá? Então, essa sua tabela final tem a expressão de todos os genes daquele tumor organizado pelas vias, tá? Ah, vamos analisar isso? Não, né, meu? Aqui não é TCC. Num TCC você vai lá, analisa e tal. Mas, assim, pelo menos dei para vocês a ideia de o que é um banco de dados de verdade que está por trás, né? Ah, eu posso consultar isso pela web? Posso. A gente pode fazer uma interface PHP que consulta, entendeu? Para um usuário menos habilitado em bioinformática, eu botar lá só o nominho ali, tumor, né? Mas vocês já passaram desse nível, tá? Vocês não precisam achar uma página na internet onde você coloca lá uma palavra tumor e acha os genes que tem a tumor no nome, entendeu? As vias que tem tumor no nome. Vocês já estão um pouco iniciados em como fazer isso em larga escala, né? Obrigado pela companhia. Estamos encerrando a aula de hoje aqui com esse tour sobre como é um banco de dados de verdade.